Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre funções quadráticas e sobre encontrar os mínimos dela para poder seguir para funções não lineares gerais, ok? Então vamos começar. Então, lembrando um pequeno resumo da aula passada, a gente está preocupado no problema de minimizar ou analisando o problema, né? Olhando para funções que são do tipo metade de x transposto a x menos b transposto x mais uma constante. A gente já viu que os pontos de interesse são os pontos que satisfazem o sistema x igual a b, certo? E a gente viu que existe uma classificação desses minimizadores já, que se A é definida positiva, x é minimizador. Se for definida negativa, ele é maximizador. E se for indefinida, ele é ponto de Sella. E a gente viu essas três coisas. Por enquanto, a ideia de ponto de Sella não foi expandida ainda para a gente poder falar de ponto crítico. Então a gente só chama de ponto de interesse. Mas se você fez cálculo 2, você lembra que a gente chama de ponto estacionário ou ponto crítico, tá? Então é a mesma coisa, só não cheguei lá ainda. A gente está falando de pontos os vértices, essencialmente. Então hoje a gente vai se preocupar em como que eu acho esse x de uma maneira mais computacional. Então aqui o meu objetivo, dado A definida positiva e a função f de x igual a meio de x transposto a x menos b transposto x mais c, como encontrar x tal que ax é igual a b. Como que eu acho esse minimizador? Já sei que é um minimizador, tá? Como é que eu vou achar ele? Obviamente, se você fez álgebra linear, você sabe que ax igual a b é um sistema linear quadrado, então é só resolver um sistema linear, certo? Fim, acabou. Bom, acontece que, bem, o que eu quero é um método que seja mais simples, mais barato, tá? Na verdade, eu quero evitar de resolver esse sistema da maneira que a gente viu em álgebra linear e pensar em outras maneiras de resolver e que essencialmente me motivem a fazer alguma coisa depois. Essa vai ser uma aula bastante curta, tá? A gente não vai expandir tanto, mas vai ser bastante interessante e importante para algumas coisas. E para poder falar sobre essa aula, a gente tem que pensar, para poder falar sobre esse método, a gente tem que pensar de novo nas curvas de nível. Então, antes de eu começar a usar o computador para as curvas de nível, imagina que você tem alguma coisa assim, curva de nível crescendo, e você está em cima de um ponto aqui. E a pergunta é, qual direção eu quero ir? Então, obviamente, se esse aqui é o meu objetivo, né, eu quero chegar nele, se eu for nessa direção, isso é ótimo, fantástico. Mas isso não é suficiente, isso não é possível em geral. Se fosse, eu já resolveria o sistema de uma vez. Então, quando possível eu vou fazer isso, mas, né, imaginando que não seja possível fazer isso, o que eu posso fazer? Bom, eu poderia, em vez de ir para cá, ir para algum lugar dentro dessa bola 2 aqui. Então, qualquer direção que me leve para dentro dessa elipse de valor 2 vai ser bom, vai ser interessante, certo? Então, eu poderia vir para cá. Se eu venho até aqui, eu melhorei o valor de função. Se eu venho para cá, eu melhorei o valor de função. Se eu venho para cá, eu melhorei o valor de função. Todos esses pontos, eu estou indo para um valor de função menor que 2. Se eu vier estritamente para dentro, melhorei o valor de função, certo? Então, estou sempre melhorando. Então, meu objetivo é ir para dentro dessa coisa. Bom, a primeira coisa é quais direções que me levam para dentro, tá? Então, existe aqui, note que eu posso vir para cá para cima, posso vir ainda mais e ainda mais e ainda mais. Então existe aqui um ponto, um limite que me diz se eu for para cá tá bom. E esse limite é dado por essa reta aqui.
Se eu andar qualquer coisa para dentro dessa reta, eu estou indo na direção que melhora o valor de função. Mesmo que seja extremamente próximo, se eu der um zoom, eu vou acabar estar indo para dentro dessa elipse de raio 2. Então aqui, nesse ponto, eu defino essencialmente um tanto que eu posso ir. E esse tanto aqui, essa reta, é a reta dada por este vetor, vamos usar vermelho, que é o gradiente da função nesse ponto. Certo? É todo mundo que está para o lado de lá do gradiente. Então veja, essa reta é o gradiente. Desculpa, esse vetor é o gradiente. Essa reta é todo ponto que satisfaz gradiente igual a zero. Tá? A partir do ponto que eu estou andando. Tá? Então, enfim, tem que satisfazer gradiente da f de d igual a zero. E tem que começar no ponto x que eu estou dando ali. Beleza? Bom, então eu quero direções que vão para o lado de lá. E aí tem uma outra coisa que eu espero que vocês lembrem de GA, talvez não seja nem álgebra linear, que é o seguinte. Se eu tenho um vetor aqui, um vetor D, esse vetor D e esse vetor gradiente, esqueci de marcar o D, eles têm um certo ângulo, certo? E você lembra que esse ângulo é dado pelo produto interno. Deixa eu escrever o cosseno aqui embaixo. Vou colocar aqui do lado mesmo. O cosseno desse ângulo é dado pelo produto interno dividido pela norma de cada um deles. Bom, o que eu quero é justamente que o ângulo seja maior que 90 graus. Ou π sobre 2, tá? Então, para o ângulo ser maior que 90 graus, eu preciso que esse cosseno seja... Bom, o cosseno de 0 é 1, a gente vai aumentando o cosseno e vai ficando menor, 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 menor. Quando chega em 90 graus, o cosseno é 0. Então, eu quero que ele seja menor que 0. E aí, a partir daí, ele vai para o negativo até o menos 1. Lembre-se que se ele passar de 180, você considera o outro ângulo, né, que é o ângulo menor. Tem que estar um ângulo entre 0 e 180. Eu quero menor que 0. A norma do gradiente e a norma de D são positivos, então o que eu quero dizer é que eu estou buscando direções onde isso seja verdade. Tá? São as direções que me interessam. Eu quero estar para lá, para dentro. Bom, eu falei desse gradiente aí, a gente sabe de cálculo 2 que isso é verdade, mas a gente está em uma função quadrática. Então eu consigo calcular esse gradiente exatamente, eu sei quem ele é, se for necessário, tá? Não vamos fazer isso ainda, mas eu sei. Bom, acontece que só esse gradiente não é suficiente para mim. Tem outra coisa importante, mas isso a gente vai ver depois. Que é, imagina que eu pego essa direção aqui, só que eu continuo andando e venho até aqui. Tá? Essa direção é boa ou ruim? E aí tem uma pegadinha, claro. A direção é boa, mas o quanto eu ando nela tem que ser melhorado. Então, se eu andar 100% dessa direção, eu não vou ir para um lugar bom. Mas se eu andar 70%, eu já estou dentro de novo da elipse de valor 2. E aí fico feliz e eu paro por aí. Então, não basta escolher a direção, eu preciso escolher também quanto que eu ando nela. Tá bom? Então, beleza. Estou buscando direções que sejam com transposto D menor que 0. E eu tenho que me preocupar com o quanto eu ando nela. Então, também quero o tamanho, vou colocar o quanto eu ando nela. Então, eu posso falar sobre um alfa D. Um alfa entre 0 e... Bom, na verdade eu não tenho um limite aqui, eu posso colocar um alfa max. Vou colocar um alfa maior que 0. Beleza? Então, me interessa também o quanto eu ando sobre essa direção, esse alfa. Bom, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo
é que o valor de função nesse ponto novo seja menor que o valor de função anterior. Então, eu estou buscando direções que satisfaçam essa propriedade, tá? Que eu possa andar lá e o valor de função sobre essa direção vai diminuir. E aí eu vou definir o que é uma função, uma direção que satisfaz esse tipo de coisa. E a definição é D é dita direção de descida para f a partir de x. Obviamente, essa direção tem que depender da função e do ponto. Se existe um valor, um alfa barra positivo, tal que o valor de função nessa direção diminui qualquer tanto que eu andar até esse alfa barra. Tá? Então eu estou aqui nessa altura, então aqui é o meu f, estou aqui. Se eu for nessa direção, vou fazer para esse lado que é mais fácil. Tá? Se eu for naquela direção, eu estou aqui, eu tenho que ir para baixo. Eventualmente eu posso subir, mas o meu alfa barra é o máximo que eu posso andar ali em cima. Beleza? Se existe isso, é verdade. E aí o teorema, se o gradiente da função transposto D for negativo, D é de descida. Fantástico, então eu já sei uma direção de descida, sei para onde eu posso ir. Como que eu escolho, ou melhor, eu não sei como é que eu escolho ainda, como é que eu posso andar, né? Então a pergunta primeira é, quem que eu vou escolher para ser essa direção? E existe uma resposta óbvia, e a resposta óbvia é a seguinte: eu quero ir na direção que faça mais que 90 graus. Bom, existe uma direção que eu sei que faz 180 graus. Então, uma escolha é andar na direção de menos gradiente. Essa direção aqui, ela é a direção que minimiza, ou a gente pode falar assim, maximiza, para poder ficar interessante, né? É a que maximiza... Não, vamos falar de minimiza. É a direção que minimiza esse produto aqui, sujeito a norma de D igual a norma do gradiente. Isso é, se eu fixar uma bola, eu falo, eu estou aqui nesse ponto, eu vou escolher todo mundo com um certo tamanho, no caso eu escolhi o tamanho do gradiente, qual que é a direção que eu vou andar que vai me dar a maior inclinação, certo? É a direção de menos gradiente. A gente também viu em cálculo 2 que você tendo a derivada direcional, você pode pensar que é a direção que tem a maior inclinação, tá? A que tem maior inclinação local é a direção do gradiente. Como a gente está olhando para que tem a menor inclinação, que vai mais para baixo, menos gradiente. A pergunta agora é como escolher alfa. Então eu já sei que eu quero ir para lá, o máximo, o mais oposto do que do lado do gradiente possível, certo? Então eu quero saber como é que eu escolho o alfa agora, que vai me dar o melhor valor para ir para lá. Bom, se o meu objetivo é minimizar o valor de função, certo? Que esse aqui é o meu objetivo, minimizar o valor de função, f de x mais alfa d. E se eu escolher alfa também para minimizar alguma coisa? Argmin. Então aqui, como talvez você nunca tenha visto, argmin quer dizer o argumento do, tá? Então é isso que quer dizer. Então argmin quer dizer o argumento do mínimo de quê? F de x mais alfa d. Então, se eu escolher a direção do menos gradiente e escolher o alfa que minimiza a minha função nessa direção, eu estou fazendo uma escolha
que é determinística a priori, certo? Eu consigo saber o gradiente, eu consigo achar esse alfa. Eu tenho um método, tenho meu primeiro método de tentar achar uma coisa. Vai funcionar? Vamos pensar só a respeito, não vamos provar nada por enquanto, vamos só pensar qual que é a ideia, se ela faz sentido. Eu estou num ponto que vale 2. Eu descubro que eu tenho uma direção que ela com certeza vai diminuir se eu andar, sei lá, 1/100 eu sei que ela vai diminuir. 1 milésimo eu sei que ela vai diminuir um pouquinho. Então, se eu for nessa direção, eu sei que vai ser estritamente menor que 2, pelo menos um pouco. Eu escolho o alfa que minimiza o quanto eu posso conseguir nessa direção. Então, digamos que se eu for aqui, ele vai fazer assim, 2, 1.9, 1.8, 1.6, 1.4, 1.5, 1.4, aí ele começa a subir, 1.5, 1.6, 1.7, bom, eu vou parar no 1.4. Então, estou no 2, eu com certeza vou para baixo, 1.4. Vou para outra direção, com certeza vou para baixo. Vou com certeza para baixo, com certeza para baixo, com certeza para baixo. Se eu estou sempre achando o menor valor possível, eu tenho uma esperança de que eu estou diminuindo o valor de função. Então, parece que vai funcionar, sim. Parece que a estratégia é boa, tá? A gente vai ver que não é tão simples assim na prática, mas no caso da função quadrática, ela realmente funciona. Porque a função quadrática, ela sempre tem uma curvatura fixa ali, ela nunca vai abrindo e morrendo, mas assim vai funcionar. Então, uma escolha é esse alfa igual a em mim, de f de x mais alfa d. E aí, como f de x é meio de x transposto a x menos b transposto x mais c, podemos deixar explícito. Então, vamos lá. Gradiente da f vai ser ax menos b, tá? Se você não consegue visualizar aqui esse gradiente ax menos b, exercícios, fazer essas contas, inclusive depois a gente pode até transcrever os exercícios que eu recomendo fazer, mas faça esse exercício aqui, tem que abrir mesmo, sair derivando tudo, não tem jeito. Então, explicitamente o gradiente é esse. Então, a direção vai ser b menos ax. E aí eu estou olhando para a função φ de alfa, dada por f de x mais alfa d. Se eu estou minimizando essa função de uma variável, eu estou calculando a derivada igualando a zero. Porque isso é cálculo 1, isso a gente sabe fazer. Isso quer dizer d transposto o gradiente da f de x mais alfa d é zero. Esse é um produto. Veja que eu fiz essa conta que apareceu aqui do nada. Certo? Fala, uou, de onde veio isso? Regra da cadeia. E agora é a hora que você tem que olhar cálculo 2 de novo. Falei que a gente ia precisar de álgebra linear e cálculo 2 forte, então tá aí. Filhinha é isso daqui. Bom, d transposto vezes a x mais alfa d menos b igual a zero. Isso vai me dar alfa vezes d transposto AD igual a b menos ax. O alfa, faltou uma coisa. B menos ax, produto interno D. O alfa é b menos ax, produto interno D, sobre d transposto AD. E essa daqui é o quanto eu vou andar nessa direção. Mas espere, tem mais, porque se D é B menos AX, eu sei que o alfa vai ser, então, B menos AX transposto B menos AX, dividido por B menos AX transposto A transposto B menos AX. Tá? E aí, obviamente, a gente pode escrever muito mais simplificado como D transposto D sobre D transposto AD. Beleza? Então a gente tem esse produto aí, D transposto D sobre D transposto AD, e é o quanto a gente vai andar. E isso define o método de Cauchy.
Então, o método de Cauchy, é a primeira vez que a gente vai falar desse nome, mas não vai ser a última. O método de Cauchy, ele está sempre relacionado a algumas coisas. Gradiente e minimização na direção. Certo? Então existe, como vocês vão ver, se vocês estiverem seguindo o livro, esse nome pode ser varia. Existem vários métodos que seguem o gradiente. Existe, a gente às vezes fala só do método do gradiente ou método de máxima descida, mas quando a gente fala de o gradiente e a minimização da direção naquela direção do gradiente, né, a gente está falando do método de Cauchy. Algumas pessoas definem o método de Cauchy só quando é quadrática, mas isso varia com as pessoas, tá? Então, o método de Cauchy, gradiente e minimização nessa direção, ele é dado o seguinte. Dado x, k. Eu preciso decidir se eu vou usar o k em cima ou embaixo. Eu acho que eu vou usar o k embaixo. Dado xk pertencente ao Rn. X0, desculpa. Faça para k igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Vai fazer dk igual a b menos a xk. Se dk transposto dk é igual a 0, pare. Ou seja, você pode fixar o xk mais 1 igual a xk. Se não, alfa k é igual a dk transposto dk sobre dk transposto a dk. Tá? Aqui a gente pode deixar só com uma função, o vetor dk igual a 0. E xk mais 1 é o xk menos alfa k. Vamos colocar assim, mais alfa k dk. Mais fácil. E esse é o método de Cauchy. Aqui eu coloquei um se dk igual a 0 pare, e eu fiz esse para k de 0, 1, 2, 3. Por quê? Porque aqui varia. A gente ainda não entrou nos detalhes específicos de convergência e critério de parada. Se você fez cálculo numérico comigo, você já viu isso. Recomendo, inclusive, ver esse vídeo. É um dos primeiros, tá? Eu acho que é o vídeo 1 ou 2, mas eu recomendo os dois primeiros vídeos, pelo menos, cálculo numérico. A gente vai falar sobre critério de parada e questão de dk igual a 0 é impossível da gente calcular de verdade, a gente tem que usar epsilon e tudo mais. Por enquanto eu não vou falar disso, vou deixar um pouquinho mais para frente, mas a ideia é essa. Eu posso calcular uma direção. Se eu chegar num ponto onde o x é a minha solução, o b menos ax vai ser 0 e ele vai parar. Beleza? E é isso, esse é o método de Cauchy. Vamos implementar, vamos desenhar ele. Então aqui eu fiz vou fazer um exemplo aqui, começar com uma A 2x2 e fazer A transposta A para que ela fique simétrica. O B vai ser tal que a solução é B. E aí a minha função f de x, ela é o produto interno, vou precisar usar o linear álgebra, de x com a x sobre 2 menos o produto interno de b com x. A constante não é relevante. O xg vai ser menos 0,5, 2,5 com 50 pontos. E o yg também. Minhas curvas de nível vão ser não volta o xy que entra e que vira f de xy. E aí... Bom, ele vai demorar que é a primeira vez que ele está rodando. Enquanto isso, vamos criar uma função Cauchy
entre A e B. O ponto inicial, se for dado, então vou colocar como argumento opcional um ponto inicial, zeros, do tamanho de B. Certo? Ok, legal. Então aqui minhas curvas de nível. Eu vou usar o random também para que vocês possam rerodar isso daqui sem que ele mude. Ficou muito ruinzinho. Minha solução era para estar aqui. Será que eu acabei criando um? Pronto. Assim ele força um pouco a barra, mas pelo menos funciona melhor. Pronto. A solução está no 1, 1, tá? Eu escolhi para que a solução ficasse aqui. Então veja que aqui não é o 0, 0, é o 1, 1. E eu vou começar a partir do 0, 0. Então meu ponto é o x, tá aqui em cima, zeros. Enquanto, vou fazer como for, de 0 até 10. E a gente já discute isso, a gente deixa para discutir isso tudo no futuro. Minha direção é b menos a vezes x. Meu alfa é o produto de d com d, dividido pelo produto de d com a vezes d. E o meu x é igual a x mais alfa vezes d. Então, beleza, eu vou fazer isso, k de 0 a 10, vou plotar, vou retornar x. Por enquanto, para a gente ver que as coisas estão indo conforme a gente gostaria, dentro de cada iteração eu vou mandar ele me informar o valor de x. Tá? E no final também. Então eu peço coxi de AB. Ele começou no 0, 0. O próximo ponto foi 096.103. Já chegou muito perto do 1, 1. O próximo foi 0999.0999. O próximo 99999.10000 e assim por diante. E ele foi chegando, chegando, chegando. A gente fez 10 iterações e ele chegou muito próximo mesmo. Mas o que eu quero fazer é desenhar ele. E aí eu vou criar uma função coxi plot. E o coxi plot ele vai criar um plot. Na verdade eu vou pedir para um plot. E ele vai acrescentar nesse plot o ponto x1, x2, de cor azul tamanho 3. E ele vai plotar, aqui deveria ser scatter, e ele vai plotar. Eu sei que vocês estão se divertindo aqui, se você está assustado, não se preocupe. Também tem um vídeo sobre plots que a gente fez. Você viu que eu fiz vídeo de tudo já. Mas aqui eu só quero ver se ele faz essa arrow. E aí o último ponto final, pedir para ele plotar de vermelho. Aqui eu tenho que fazer essa cópia, x é igual a xt. Não preciso mais do inf. E eu vou pedir coxi plot. Aqui em cima eu peço coxi AB. Aqui no futuro vocês tenham. Coxi plot ele precisa de um P. E o P é esse contour. Por isso que eu passei ele como opção. Então, bom, eu preciso pedir para ele mostrar o P no final. Tá aí. Então, como vocês viram, ele chegou muito próximo da solução já, né, no primeiro ponto. Então, não parece que foi muito interessante, que foi muito bom. Quer dizer, ele foi muito bom, né, mas enfim, não parece que ele foi muito interessante. O que a gente vai fazer aqui é forçar a amizade. A gente pode forçar a amizade da seguinte maneira. A gente pode criar uma situação onde V seja um vetor aleatório, QR do vetor aleatório. E a A é V vezes a matriz diagonal com um vetor 10, 1 na diagonal.
Ok? Essa daqui é a minha matriz V. Vou aumentar o número de curvas de nível. Ainda mais. Vou diminuir só um pouquinho para a gente ver como fica, tá? 7 está perfeito. E aí, bom, ainda ficou bastante, né? Enfim. Começar nesse ponto foi muito fácil para ele. E eu não quero esses valores. Então ele saiu daqui e veio direto para esse ponto bom. Vou começar um pouco mais para cima, vou começar no ponto 0 com altura 1. E aí você vê que ele sai daqui, ele vem para cá. Ah, você pode estar falando, peraí, ele não parece que está fazendo o caminho do gradiente. É porque a caixa está meio torta, tá? Então a gente pode arrumar isso falando que o ratio tem que ser equal. E agora ele está realmente fazendo retas. Então você viu que ele veio daqui para cá, e aí ele começa a cair ali. Tá, vamos olhar que isso é verdade. Vamos fazer um zoom, eu vou chamar de zoom. Um valor, vou chamar de delta, na verdade, valor 0.1. E eu vou olhar ao redor do 0.1. Do valor 1 mais 0.1 e 1 menos 0.1. Então agora eu estou dando um zoom, olha só, de 0,9 a 1.1. Você vê que ele veio e fez isso. Vou dar um zoom 10 vezes mais. Veio e fez isso. 10 vezes mais. Então tá aí, estamos de volta. Eu fiz aqui o manipulate para fazer esse slide. Então aqui a gente tem o zoom e ó, você vai andando. Ele vai dando um zoomzinho. Legal? É emocionante, eu sei, você está empolgado. Vocês podem brincar com os valores aqui, cuidado para não quebrar, tá? Mas sim. Bom, essa é a ideia do método. O método de Cauchy é isso, essencialmente, tá? Não tem muito segredo. Ele é um método bom, assim, funciona, né? Ele é um método barato, porque se você fizer as coisas direitinho, ele não é muito caro de você calcular. Não vamos sofrer muito nesse aspecto. Mas, como você percebe também, ele fica fazendo esse zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Ok, agora a gente entendeu como é que funciona a programação quadrática. A gente pode voltar a pensar naquele problema para entender, no problema de quadrados mínimos, para entender o que acontece com ele nesse caso. E o problema de quadrados mínimos a gente estava minimizando em beta. A função L de beta igual a metade do somatório de yi menos beta 0 menos beta 1 xi ao quadrado. Isso aqui eu deixo para vocês verificarem com paciência, mas isso que a gente está fazendo equivale, tá? Equivale a norma de x beta menos y. Então façam isso com calma, mostre que isso aqui é verdade. Para a matriz x feita por 1, 1, 1, x1, x2, xn. Se você fez ou não tentou fazer e não conseguir, olhe o vídeo de cálculo numérico, você vai ver que a gente faz isso daqui lá. Então isso aqui é o que acontece, a norma de x beta menos y. E a norma 2, lembra que a gente não escreve a norma 2, é equivalente ao produto interno do vetor com ele mesmo. Isso daqui é eu vou colocar na ordem que a gente viu. Isso daqui é esse vetor, esse resultado aqui. Beta transposto xão transposto xão beta menos x transposto y transposto beta mais meio de y transposto y. Aqui lembra que o x e o y não são variáveis, são dados, tá? Isso daqui é a minha matriz A e isso daqui é o meu vetor B. Então eu estou com um problema de uma quadrática que eu quero minimizar com A dado por x transposto x e B dado por x transposto y. Exercício para vocês fazerem. Não é difícil.
mostrar que x transposto x é semi-definida positiva, certo? E que se as colunas de x forem linearmente independentes, x transposto x é definida positiva. Esse é um pouquinho mais chato, envolve mais álgebra linear. Mas é isso para vocês fazerem, mostrar que isso aí é verdade. Beleza? E aí, se isso é verdade, existe... então, para x com colunas LI, tá? Existe solução. E a solução a gente consegue escrever esse beta solução, coloca chapéu em geral, vai ser x transposto x inversa x transposto beta. Tá? Isso é o problema de quadrados mínimos, e inclusive se você já viu regressão linear em algum lugar, essa daí é a solução que tem lá. Okay? Então o problema de quadrados mínimos é um problema de quadrática muito bem comportado. E mais, se a matriz x transposto x for semi-definida positiva, ainda assim vai existir uma solução. No caso, infinitas soluções. Tá? Isso quer dizer que se x não for linearmente independente, as colunas não forem linearmente independentes, ainda tem solução. Tá? Agora, infinitas. Beleza? Isso encerra nosso vídeo de programação quadrática. Na aula que vem a gente vai falar sobre otimização irrestrita em geral. Então a gente começa a se divertir bastante. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa um like e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.